Ele tinha dado os primeiros passos, tinha jogado futebol pela primeira vez na vida, tinha sorrido daquele jeito de quem descobriu que o mundo ainda tem espaço para ele. E o último sonho, o mais simples, o mais humilde de todos, era ir sozinho até a padaria comprar pão. Só isso. Só isso, mas foi exatamente nesse momento o ápice de alegria e da liberdade que a Bunny Coração Selvagem, disponível na HBO Max, escolheu fazer o que ela faz de melhor: eliminar personagens. Porque de Ziturca sem eliminar personagens não é de Ziturca. Então, ninguém estava esperando por isso. E aí, pessoal, aqui é o Paulo. Hoje a gente vai fazer uma imersão nesses episódios 40 a 50, comentários da versão dublada HBO Max, tá? A Dizzy Turca, produzida pela NTC Média, produzida para Now TV, que tá sendo um fenômeno. No Brasil tá em terceiro lugar entre as séries mais assistidas. Bom, e olha, vamos comentar com spoilers, porque alguém sobreviveu depois do que aconteceu com o Muti? Não, né? Mas a gente começa com tudo o que aconteceu e com toda aquela sequência do Rusgar, que era uma história cansativa, chata, porque é um nível de violência muito alto, né? Então é cansativo. Foi cansativo, graças a Deus que terminou essa história. E o namorado da Chagla, que estava escondida em casa, né? O Cesar. E aí toda a prova de tudo que aconteceu e vai circulando entre os personagens como se tivesse sido uma consciência própria, escondida, entregue, recuperada, toda a arma do crime. E aí a culpa vem em forma de objeto. E a série usa esse elemento para declarar que algo vai se repetir em toda essa história, né? Nenhum crime desaparece, ele só muda de mão, de bolso, de responsável. E aí que a série revela o que estava escondido desde que tudo começou. Não foi o Yaman que fez isso com o Rusgar, foi Chagla, a irmã ali do Yaman, né, em legítima defesa. Então o Rusgar havia feito aquilo com brutalidade. E aí, num embate ali, foi ela que fez isso. A Ruia estava lá também ajudando, né? O Yaman foi quem fez isso com ele para proteger a irmã, mas esse silêncio que ele carregou é o peso que ninguém via. Mas enquanto esse segredo ele vai à tona, o Yaman é levado às forças por homens ali do pai do Rusgar. O Adil acredita que o Yaman fez isso com o filho e ele quer vingança. Os amigos do Yaman, os irmãos dele, ficam desesperados para proteger quem está ao redor. E aí ele se entrega voluntariamente, vai com ele sem resistir, e essa decisão de se colocar em risco para salvar os outros não é um heroísmo, é o padrão mais profundo do Yaman, né? É um super-herói sacrificar por todo mundo. E nesse contexto que o Sihan toma a decisão mais pesada da série inteira, ele se entrega à polícia, assumindo a culpa pelo que aconteceu com o Rusgar. Eu acho muito perfeito o Sirhan ser esse personagem que sempre coloca pra todo mundo como bonzão, mas no fundo é por puro ego dele, né? É um cara com baixa estima, então ele sempre vai colocar na frente. Ele sempre quer ser o bonzão. Por isso que, ao mesmo tempo, ele gosta do Yaman, porque ele quer parecer o pai pro Yaman. Então eu acho perfeito esse personagem, porque ele vai cometendo crimes por essa necessidade de afeto, de ser o bonzão. E antes de ser levado, o Sirhan, ele conversa com a Neslihan e cada instrução que ele deixa funciona como um testamento emocional. Mantenha a Ashe viva, não tira o Alas do lado dela, cuide dos filhos. E isso não é um pai despedindo, é um pai que sabe exatamente o que está perdendo e que usa essas últimas palavras para montar um sistema de proteção para quando não puder mais estar presente no controle. O que o Sirhan faz nessa cena é um desespero, né? Muito disfarçado. E a série constrói um padrão. Cada membro dessa família, Soysalan, carrega uma culpa, né? O Yaman fez isso com o Rusgar, mas não fez. A Chagla fez isso em legítima defesa. O Sirhan assume um crime que nenhum dos dois cometeu de maneira injusta. Então a série está dizendo que numa família, muitos segredos por trás. Mas me conta aqui nos comentários, vocês esperavam que o Sirhan, esse personagem,
vai vir agora, mais para esses episódios, tudo que ele tá fazendo, ou vai esperar mais para vir essas respostas? Porque enquanto o Sirhan é preso, o Guven vai atrás do Yaman. Já disse nos comentários passados que para mim foi uma das melhores aquisições de personagem, porque ele é o ponto perfeito assim entre a lucidez do Yaman. E aí ele confronta com o Adil, e é uma das cenas mais tensas do episódio. O Guven ameaça usar o seu conhecimento de cirurgião para pressionar ali os pontos e tal. E aí faz o Adil ali abaixar, todo mundo ficar em paz para liberar o Yaman. E aí ele fala com o Guven que ele é o filho, né? Que ele é o pai do Yaman. Ou seja, o Guven ele fala isso pro Adil e muda tudo. E aí ele já sabe que o Yaman é filho dele, né? Que é biológico, fazendo o teste, né? Não do Sirhan, ou seja, uma grande revelação. Mas a série se recusa a fazer isso em uma traição, né? O que veio antes de tudo isso é muito forte. O Guven e a Neslihan se amavam profundamente. O Esref, ele separou os dois. Ele não aceitava que que a filha fosse embora com outro homem. Então, num ato de controle, ele colocou o Guven em coma. Quando o Guven acordou, perguntou pela Neslihan e o avô jogou o jornal na cara dele, que ela havia se casado com o Sirhan. Então o Guven achou que tinha sido abandonado. E a Neslihan achava que ele tinha simplesmente sumido. E ela estava grávida. Então, duas pessoas que se amavam profundamente foram separadas pela mentira de um pai. Então, esse vovô, de bonzinho, ele não tem nada. O passado dele tá vindo à tona, tá? Então, quando o Yaman confronta o Guven e manda ele embora, isso é a raiva de que tem começando a sentir que tem um pai de verdade pela primeira vez. E não sabe absolutamente o que fazer com esse peso, o Yaman. Né? O Yaman cada vez mais bravo com ele. E aí, na prisão, o Sirhan inicia uma guerra, tá? Ele conhece o Metin, pai de Ruya, recém-saído da cadeia, nos mesmos corredores, né? E os dois entram numa ameaça profunda, né? O Sirhan avisa o Yaman que Guven é muito calculado, então cada boa ação do doutor serve de um propósito, ou seja, o Sirhan, ele é uma cobra, porque ele tá manipulando a cabeça do Yaman contra o Guven. E assim a série coloca uma rota de colisão, o pai e o filho, né? O pai que quer conquistar o filho e agora fazendo a cabeça do Yaman, ou seja, construindo mais um caminho perfeito de histórias. A gente chega a Chagla, que foi ela que fez isso com o Rusgar, então o colapso chega no limite, ela sabe de todo esse caminho que isso vai custar muito caro, então ela sobe no terraço do hospital e diz que é muito difícil suportar tudo isso. O Yaman aparece e diz que não é desse jeito que ela deve lidar com as coisas, ou seja, uma cena muito forte, uma cena muito poderosa. E aí, o Umut, né? Agora a gente entra no caminho do Umut. Ele passou temporadas inteiras em cadeira de roda. Nesses episódios, ele dá os primeiros passos. Então foi muito emocionante. Ninguém esperava que fosse. Eu não esperava, porque eu não tinha spoilers da série. Então, foi uma surpresa, gente, tudo que aconteceu com o Umut. Foi muito intenso. Ele teve o jogo de futebol, ele chuta uma bola, marca o gol. Então, ele tem um terceiro sonho, né? Que é ir sozinho na padaria comprar pão. Então, eu pensei, construído, que cena generosa, né? Que lindo. Só que Yabani não fez isso com o Muti quando ele estava doente, quando ele estava em risco. Eliminou no exato momento de maior liberdade e alegria da vida dele. O carro que fez isso com ele foi amando para fazer isso com o Metin. Um erro de alvo. O Muti estava no lugar errado no momento mais certo da sua existência. Isso diz algo muito sobre essa narrativa, que ela não poupa ninguém no auge da felicidade. E a série usa essa crueldade. Para quem acompanha Dizzy Turca, sabe que a gente sempre vai perder um personagem. Que a gente sempre vai perder alguém. É drama nas veias, nas alturas. Então, o Sezu, ele confronta o Yaman, né? Com muita força, dizendo que antes do Soy Salan aparecerem, a vida era dura, mas era deles.
um embate intenso muito forte e que mostrou que a irmandade deles morreu, não existe mais, né? Não existe mais esse caminho. Os órgãos do Umut salvou 4 pessoas, salvou também a irmã mais nova do Umut e talvez traga algum frescor para recomeçar, porque eles estão muito feridos, eles não sabem como recomeçar. E as respostas agora também sobre quem fez isso com o Umut começa a ficar mais tensa, né? O grupo de amigos já não é mais o mesmo, né? Já não tem mais essa união. Será que eles vão se reconstruir? Será que eles vão achar quem fez isso com o Umut? Ou seja, os episódios começam a ficar melhores nesse caminho. Comentem aqui tudo que vocês acharam. Para mim, é os melhores episódios de Abane até agora. E a gente segue acompanhando toda essa emoção e tudo que aconteceu com o Umut para saber se o Yaman e o Guven vão chegar nessas respostas. Se inscreva por aqui, tamo junto e até a próxima.